Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Durante anos, o Paris Saint-Germain foi definido por seus nomes. Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, Ibrahimovic. Craques que encheram os olhos do mundo, mas que raramente conseguiram funcionar como um time. Em meio a eliminações traumáticas e uma imagem de clube desorganizado, ficou claro que o PSG precisava mais do que talento, precisava de identidade. Essa reconstrução começou em 2023 com uma mudança radical de mentalidade. Era o início de um projeto que deixaria para trás a era das estrelas isoladas e apostaria em algo mais ambicioso e menos previsível: o coletivo. Porém, vamos entender o que levou o clube até esse momento, passando pela era Messi, Neymar e Mbappé, até chegar ao título da Champions League em 2025. Bom, durante décadas os clubes mais poderosos da Europa sonharam com a chance de reunir no mesmo elenco os maiores astros do futebol mundial. Alguns chegaram perto, como o Real Madrid dos Galácticos ou o Barcelona da era Guardiola. Porém, foi o PSG, um clube com trajetória recente entre os gigantes, que ousou ir além. Entre 2021 e 2023, o PSG montou um ataque simplesmente com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, 3 ídolos globais, 3 gênios com estilos diferentes, quase complementares, 3 rostos de campanhas publicitárias e torcidas apaixonadas. Na teoria, era a combinação perfeita. Na prática, um dos maiores exemplos de que o futebol moderno exige muito mais do que nomes no papel. O ano de 2021 foi o ponto de partida, após uma década dominando o futebol francês e investindo fortemente em nomes de peso. O PSG aproveitou uma oportunidade histórica: a saída de Lionel Messi do Barcelona. Em lágrimas, o argentino deixou o clube onde escreveu a maior parte da história do futebol moderno e poucos dias depois assinou com o time da Cidade Luz. Ali se formava o ataque mais badalado do século. Messi se juntava a Neymar, o seu antigo parceiro de glórias no Barça, e a Mbappé, estrela em ascensão e campeão mundial pela França em 2018. Mas não foi só isso. O PSG aproveitou o mercado para fechar com nomes de peso e sem pagar pelas transferências. Chegaram de forma gratuita o zagueiro Sérgio Ramos, o goleiro Gianluigi Donnarumma e o volante Wijnaldum. O lateral Hakimi, por outro lado, foi contratado a peso de ouro. E o elenco, sob o comando de Maurício Pochettino, parecia imbatível. As expectativas eram as mais altas da história do clube. E o objetivo, claro, era um só: conquistar a tão sonhada Champions League, título que o clube perseguia desde a sua modernização, com o apoio financeiro do Qatar Sports Investments. A primeira temporada, no entanto, já trouxe os primeiros sinais de que o projeto não era tão simples quanto parecia. Apesar de uma campanha dominante na Ligue 1, a equipe demonstrava sinais graves de desequilíbrio. O trio de ataque era tecnicamente extraordinário, mas taticamente frágil. Nenhum dos três, especialmente Messi e Mbappé, se destacava pela recomposição defensiva. Neymar era o mais comprometido sem a bola, mas suas frequentes lesões dificultavam uma sequência. E claro, sozinho não conseguia fazer a diferença. Com isso, o time frequentemente se via defendendo com apenas 7 ou 8 jogadores, deixando buracos enormes no meio-campo e na transição defensiva. E no futebol moderno, isso cobra um preço. A Champions League de 21-22, por exemplo, escancarou esse problema. Nas oitavas de final, o PSG enfrentou o Real Madrid. Venceu o jogo de ida por 1-0, dominando as ações com autoridade. E no jogo de volta, abriu o placar novamente no Santiago Bernabéu. Parecia tudo sob controle. Até que Karim Benzema decidiu mudar a história. Com 3 gols em 17 minutos, o francês virou o placar e eliminou o PSG de forma dramática. E a reação da torcida foi imediata. Vaias a Neymar e Messi no jogo seguinte da Ligue 1. O
que deveria ser um elenco histórico começava a virar símbolo de decepção. E as críticas não eram apenas técnicas. O projeto do PSG começava a ser questionado em sua essência. O time se tornara uma vitrine internacional, mas sem identidade. A dependência das estrelas ofuscava qualquer tentativa de construção coletiva. E o ambiente interno, repleto de egos, tornou-se uma espécie de panela de pressão. Disputas veladas por protagonismo, insatisfação com decisões de bastidores, treinadores sem pulso firme e uma diretoria que parecia mais preocupada com a imagem global do clube do que com a coesão do time. Tudo isso criava um cenário insustentável. A pressão da mídia, o comportamento da torcida e os fracassos na Liga dos Campeões formavam um ciclo vicioso. Na temporada seguinte, 22-23, com Galtier no comando, o roteiro foi o mesmo. A equipe até começou bem a fase de grupos, mas nas oitavas de final foi eliminada novamente. Dessa vez, pelo Bayern de Munique, um time que mesmo sem astros do mesmo calibre, mostrou-se muito mais preparado, organizado e eficaz. Essa era a diferença entre projeto midiático e projeto esportivo. E além disso, as lesões continuavam sendo um fator crucial. Neymar, por exemplo, perdeu boa parte da temporada por problemas físicos. Messi, já aos 35 anos, já não tinha o mesmo ritmo de antes. E Mbappé, mesmo em grande fase individual, parecia cada vez mais isolado e frustrado com o desempenho coletivo. O PSG não conseguia se comportar como um time. Era uma colcha de retalhos de talentos desconectados. E o desfecho foi inevitável. Ao fim da temporada 22-23, o clube optou por uma reformulação radical, uma verdadeira ruptura. Messi não renovou o contrato e se transferiu para o Inter Miami, da MLS nos Estados Unidos. Neymar, por outro lado, foi vendido ao Al Hilal da Arábia Saudita, numa negociação que rendeu cifras milionárias, mas simbolizou a saída definitiva de um dos pilares do projeto. E Mbappé, o último remanescente do trio, permaneceu por mais uma temporada, mas já se sabia que seu ciclo no clube também estava perto do fim. O PSG então se viu diante de uma encruzilhada: repetir o erro e contratar novas estrelas ou finalmente reformular a sua filosofia. E foi nesse contexto que surgiu a figura de Luís Henrique. Anunciado como treinador no início da temporada 23-24, o técnico espanhol chegou com um currículo respeitável. Campeão da Champions League pelo Barcelona em 2015, ex-comandante da seleção espanhola e defensor de um futebol ofensivo, organizado e funcional. Mais do que um treinador, Luís Henrique representava um novo rumo para o clube. Ele não queria mais depender de astros que flutuam fora da estrutura tática. A sua missão era clara: transformar o PSG em um time, com T maiúsculo. E para isso, a diretoria adotou um novo perfil de contratações. Chegaram jovens como Manuel Ugarte, Kolo Muani, Barcola e Gonçalo Ramos. Nomes com potencial de crescimento, menos badalados, porém mais comprometidos com o jogo coletivo. Saiu o foco em estrelas de marketing e entrou a prioridade por jogadores com inteligência tática, versatilidade e, mais importante, fome competitiva. Luís Henrique sabia que não bastava trocar peças. Era preciso mudar a alma do clube, dar identidade, ensinar princípios, trabalhar transições, pressionar sem bola, valorizar a posse com intensidade e mobilidade. Um projeto ambicioso, mas com raízes mais sólidas do que qualquer trio dos sonhos sem rumo. E a temporada 23-24 foi um divisor de águas para o PSG. Se antes o clube era conhecido por reunir estrelas de renome, agora o projeto tomava um rumo diferente. Mesmo com o Mbappé ainda no elenco, a chegada de Luís Henrique já apontava para um novo tipo de construção, menos dependente de individualidades e mais orientada ao jogo coletivo. O resultado final dessa transformação só viria um ano depois, em 2025, mas o caminho começou ali. A Revolução Silenciosa teve como arquiteto o diretor de futebol Luís Campos. Nomeado em 2022 para substituir Leonardo, o português foi responsável por reformular o elenco, cortando gastos com estrelas e apostando em jovens talentos. Campos, inclusive, já era conhecido por sua capacidade de montar elencos competitivos com orçamentos menores.
Foi dele a montagem do Mônaco, campeão francês em 2016-17, e do Lille, que surpreendeu o PSG em 2021. A sua primeira medida foi se desfazer de nomes caros e veteranos. Di Maria, Icardi, Herrera, Wijnaldum, Paredes e Navas foram todos negociados. A ideia era abrir espaço para jogadores com fome de vitória, com mais mobilidade e menor ego. A filosofia de Campos se refletiu na contratação de atletas como Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Ugarte e muito mais. E mesmo com essa renovação, a temporada 22-23 estava longe do esperado. O PSG caiu novamente nas oitavas da Champions, dessa vez com 2 jogos controlados pelo Bayern de Munique, que venceu o confronto por 3-0 no agregado. A paciência do presidente Nasser Al-Khelaifi parecia estar esgotando, e naquele momento ele fez um discurso que ecoaria no clube, dizendo que queria apenas jogadores de Paris. E foi nesse momento que aconteceu o ponto de virada. Quando Luiz Henrique chegou ao clube em 2023, ele herdou um elenco ainda em transição, mas com o caminho pavimentado. A diferença é que agora ele teria a missão de transformar um grupo jovem em uma equipe funcional e vencedora. Conhecido por priorizar a posse de bola, a pressão coordenada e o controle do jogo através de zonas interiores, o espanhol tinha a receita ideal para potencializar esse novo PSG. A primeira temporada ainda foi de altos e baixos. Mbappé era de longe o melhor jogador do elenco e o sistema de jogo muitas vezes se moldava para favorecê-lo. Luiz Henrique ainda buscava o equilíbrio. E mais uma vez, a campanha na Champions terminou em frustração. O clube caiu na semifinal contra o Borussia Dortmund sem brilho. Internamente, já era consenso que Mbappé deixaria o clube ao fim do contrato. E foi exatamente isso que aconteceu. Em junho de 2024, o atacante foi anunciado pelo Real Madrid. E a saída da sua principal estrela, que para muitos poderia ser o início de uma nova crise, foi justamente o que libertou o projeto de Luiz Henrique. Sem a necessidade de jogar para um protagonista, o PSG finalmente virou um time. Com todos funcionando em prol do coletivo, o rendimento saltou. O PSG começou a temporada 24-25 com um elenco ainda mais jovem. Por exemplo, dos 11 titulares que venceram o Liverpool em pleno Anfield nas oitavas da Champions, 8 foram contratados sob o comando de Luiz Campos e 7 deles tinham 25 anos ou menos. A média de idade do elenco caiu para 22,7 anos, uma das mais jovens da competição. Porém, o que mais chamava a atenção era a maturidade como esses jovens atuavam. Com estrutura tática clara, forte ocupação de espaço, pressão pós-perda muito bem executada e amplitude nas jogadas ofensivas, o PSG passava a controlar jogos com muita autoridade. E não por acaso, ficou invicto em grande parte da temporada e levou o título do campeonato francês com apenas 2 derrotas. Se no início havia dúvidas sobre quem assumiria o protagonismo ofensivo sem Mbappé, a resposta veio com Ousmane Dembélé. Reposicionado como centroavante, o ex-jogador do Barcelona se tornou referência no ataque. A sua velocidade, drible curto e movimentação constante criaram novas dinâmicas, abrindo espaço para infiltrações de Barcola, por exemplo, que crescia a cada rodada. Porém, o reforço que selou a transformação foi Kvaratskhelia. Contratado do Napoli por 70 milhões de euros, o georgiano trouxe desequilíbrio e visão de jogo ao ataque parisiense. Agora, com Dembélé mais central e Kvara atuando pela esquerda, o PSG passou a ter um ataque versátil e muito imprevisível. Depois de anos sendo sinônimo de ostentação, o PSG finalmente encontrava sua identidade. O clube francês passou a ser reconhecido não por nomes de impacto, mas por um futebol coletivo, organizado e implacável. E o ápice dessa transformação aconteceu na final da Champions League de 2025, quando o PSG atropelou a Inter de Milão por 5-0 e, enfim, levantou a sua primeira taça europeia. Mas afinal, como jogou esse novo Paris? Quais foram os pilares que sustentaram essa revolução? Bom, é o que vamos entender agora. A atuação do PSG na final da Champions League não foi apenas a atuação de um time campeão. Foi, na verdade, uma aula de futebol. Um grito de ruptura com o passado recente do próprio clube, aquele passado marcado por superestrelas orbitando em torno de si mesmas, sem gravidade coletiva.
A final contra a Inter foi o retrato perfeito do PSG de 2025. Um time intenso, disciplinado, taticamente maleável e mentalmente preparado. Desde o apito inicial, a equipe francesa não deu respiro ao adversário. Por exemplo, o Sommer, goleiro da Inter, passou a primeira metade do jogo tentando sair com os zagueiros, mas era pressionado por 3, às vezes 4 jogadores. Bastoni, Acerbi e Pavard, experientes e tecnicamente sólidos, não conseguiam encontrar soluções diante do bloqueio parisiense. O time de Milão parecia engessado. As linhas de passe eram sistematicamente sufocadas por um sistema de marcação muito coordenado, que começava nos atacantes e terminava nos volantes, com Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves dominando o meio-campo. Vitinha, inclusive, teve uma atuação de gala, vale essa menção aqui. Porém, se o PSG se destacou sem a bola, com ela foi ainda mais espetacular. O gol que abriu o placar, marcado por Hakimi, não foi um fruto do acaso. Ele foi símbolo da organização ofensiva de Luiz Henrique, troca de posições, ultrapassagens e ocupação dos espaços. O lateral apareceu como um centroavante, rompendo a última linha da Inter de Milão depois de um movimento em diagonal que desconcertou toda a defesa. Naquela jogada, por exemplo, Doué havia saído da ponta direita e se posicionado como um meia central. Dembélé recuava para arrastar a marcação. Kvaratskhelia se projetava no lado oposto. Ou seja, era quase impossível decifrar o PSG. Afinal, não havia posições fixas. Existiam funções em constante rotação. O Dembélé, por exemplo, que foi citado anteriormente como a grande figura do ataque, se tornou outro jogador sob o comando de Luiz Henrique. De um ponta desequilibrante e muito instável, ele virou o centro de gravidade do ataque. Não um centroavante clássico, mas um atacante de movimento capaz de atacar a profundidade, buscar o jogo entre linhas e abrir espaços com deslocamentos muito inteligentes. Tudo aquilo que o técnico buscava em Mbappé, mas nunca encontrou. O Kvaratskhelia, por exemplo, vindo do Napoli, agregou drible, leitura e a capacidade de romper defesas muito fechadas. E já Doué, por outro lado, uma das maiores promessas da França, deu ao time mobilidade e apoio nos dois lados do campo. A partida dele na final da Champions League foi um absurdo. E o mais importante é, nenhum deles se vê maior do que o sistema. Todos orbitavam em torno do coletivo como partes de uma engrenagem. Já no meio-campo, Vitinha vive a melhor fase da carreira. Tem até vídeo sobre ele aqui no canal. Com liberdade para circular entre os zagueiros e avançar como um armador, ele se tornou o motor cerebral da equipe. Já Fabian Ruiz, por sua vez, ofereceu controle e precisão, funcionando como o homem do equilíbrio no meio-campo, enquanto João Neves, contratação certeira vindo do Benfica, trouxe exatamente o que faltava ao PSG em alguns momentos: fôlego. Ele é o tipo de jogador que aparece em todas as partes do campo, pressionando e ainda pisa na área como um elemento surpresa. E não pense que tudo isso surgiu do dia para a noite. Muito pelo contrário, Luiz Henrique construiu tudo isso com muita obsessão por detalhes. Durante a temporada, ele testou 17 formações diferentes só na fase de grupo da Champions. E não hesitou em fazer mudanças quando necessário. Afinal, não havia espaço para vaidades. No mata-mata da Champions, ele chegou a deixar o Gart no banco para dar mais fluidez ao meio-campo com Fabian Ruiz. O Barcola, por exemplo, uma das maiores revelações da temporada anterior, virou uma arma estratégica para jogos em que a equipe precisava de mais agressividade pelos lados. Cada escolha parecia cirurgicamente pensada. E essa capacidade de adaptação, inclusive, foi um dos fatores que decidiu os confrontos mais difíceis do mata-mata. E na final, diante de uma Inter de bloco médio e forte fisicamente, o treinador optou por sufocar a saída desde o primeiro segundo. Venceu com sobras. E claro, com muito talento individual, mas principalmente por entender o jogo melhor que o adversário no âmbito coletivo. Essa transformação está documentada na série Você Não Sabe P*** Nenhuma, produzida pelo Prime Video. Nos 3 episódios, vemos um Luiz Henrique intenso, obsessivo, provocador e, acima de tudo, visionário. A série mergulha nos bastidores da temporada e revela um técnico que treina como se estivesse jogando, que exige dos jogadores o mesmo comprometimento que exige de si mesmo, que interrompe as sessões de vídeo a cada 30 minutos para se alongar no assunto.
No segundo episódio, o embate conceitual com o Mbappé ganha destaque. O treinador deixa claro, ou se integra ao coletivo ou está fora. E assim foi. A saída do astro para o Real Madrid, ao fim da temporada 23-24, abriu caminho para o nascimento de uma nova identidade, porque esse PSG, enfim, encontrou a resposta que procurava há mais de uma década. Desde que os investimentos milionários do Qatar começaram, o clube parecia crer que reunir grandes nomes bastava. Foi assim com Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar, Messi, Sérgio Ramos, enfim. Mas a lista de craques nunca se traduziu em harmonia coletiva. As eliminações se repetiram, a crítica aumentava e o clube se via refém de uma ideia ultrapassada. Luiz Henrique mudou isso. A cultura do PSG mudou. O brilho individual agora não é apagado, ele é integrado. Existe espaço sim para genialidade, mas ela precisa servir ao todo. E essa mudança filosófica, na minha opinião, é o grande triunfo desse novo PSG. O 5-0 sobre a Inter de Milão foi apenas a materialização de um trabalho construído dia após dia, treino após treino. E o placar foi simbólico. Afinal, o coletivo não deu nenhuma chance ao acaso. Em campo, o time francês foi o que muitos clubes europeus sonham em ser. Intenso como o Liverpool de Klopp, técnico como o City de Guardiola, letal como o Real Madrid de Ancelotti, mas com identidade própria. Um time moldado por um treinador que acredita em processos, que valoriza a posse e exige pressão. Que entende que no futebol moderno não se ganha mais apenas com talento. É preciso conexão, é preciso entrega, é preciso jogar com e para os outros. E finalmente, o Paris Saint-Germain aprendeu a fazer isso. Mas e você? O que acha dessa revolução do PSG? Esse time do Luiz Henrique pode entrar na sala dos maiores da história do futebol europeu? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa o like e não se esquece de se inscrever no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.